Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Especiais de Sábado aqui da Burgos Eletrônica. E nessa aula eu vou mostrar para vocês o comportamento de uma bobina e um capacitor ligado numa onda quadrada. A gente vai ver o sinal que nós temos antes da bobina e do capacitor e o sinal que nós temos depois deles. Aqui pessoal, eu tenho um oscilador de onda quadrada formado pelo 555. Na saída dele eu tenho uma bobina e um capacitor ligado ao terra, um eletrolítico ligado ao terra. Aqui antes da bobina é a onda quadrada que vem do oscilador. E aqui depois da bobina a gente vai ter uma tensão mais próxima da contínua, tá? Então nós vamos ligar o circuito aqui, ó. Observe como é que é o sinal que eu tenho antes da bobina. Eu não tenho mais uma onda quadrada, pelo seguinte. Se vocês observarem, a bobina é um componente que armazena energia em forma de campo magnético. Então, quando você aplica uma tensão na bobina, ela cria um campo magnético, armazena energia. Se você desligar a bobina, esse campo magnético vai inverter, vai encolher e vai gerar um pico de tensão. Por isso que vocês podem ver aqui, ó, ao invés de eu ter uma onda quadrada, eu tenho umas chicotadas aqui, ó, tá vendo? Ó? Eu tenho, em vez da tensão ficar bem retinha como estava antes, ela dá uma chicotada aqui. E aqui embaixo também, porque cada vez que a onda passa do zero para o valor máximo, do valor máximo para o zero, o campo magnético na bobina inverte e gera um pico de tensão, tanto do lado positivo quanto do lado negativo. E essas curvas que a gente tem aqui, ó, é a carga e descarga do capacitor, no caso desse capacitor aqui, ó, tá? Tanto é verdade que se eu curto-circuitar a bobina, se eu colocar a bobina em curto, olha o que acontece. Eu não tenho mais os picos, tá vendo? Eu só tenho ali a carga e descarga do capacitor. Mas com a bobina eu tenho esses picos de tensão, tá? Que é devido à inversão do campo magnético e à geração de uma tensão alta nos terminais da bobina, tá? Então antes da bobina eu vou ter essa tensão aqui, que eu posso controlar o ciclo ativo através desse potenciômetro. Tá vendo aqui, ó? Aqui o ciclo ativo é maior. Percebam que ela fica mais tempo na tensão mais alta do que na tensão mais baixa. Aqui a tensão mais baixa, aqui a tensão mais alta. E aqui o ciclo ativo é menor. Ó, o ciclo ativo é aqui, ó. Nesse pedacinho aqui. Aqui é o ciclo inativo, o ciclo ativo. Tá? Então, ciclo ativo menor, maior a frequência. Ciclo ativo maior, menor é a frequência nesse caso. Isso antes da bobina. Depois da bobina, já no capacitor, eu vou ter essa tensão aqui, ó. Eu vou ter essa tensão com uma ondulação, que é a carga e descarga do capacitor. Se eu alterar o ciclo ativo, ó, aqui eu estou diminuindo, eu estou aumentando o ciclo ativo. Observem até onde chega a carga do capacitor. Ó. Ele chega no valor mais alto. Tá vendo? Se eu diminuir o ciclo ativo, olha como a tensão diminui. Ó. Aumentando o ciclo ativo, a tensão sobe. Ó. A frequência diminui e a tensão de saída sobe. Com o ciclo ativo mais alto. Porque dá mais tempo do capacitor carregar. E com o ciclo ativo menor, você aumenta a frequência e diminui a tensão. Tá, pessoal? Então essa tensão aqui é obtida depois da bobina, alimentando a carga. É quase uma tensão alternada, quase uma senoide, tá? É claro que para eu obter uma senoide, eu teria que calcular bem o valor dos componentes, tá? Mas aqui é só para você ter uma ideia. É uma mistura aí de senoide com uma onda triangular, tá? Na saída. Aumenta o ciclo ativo, aumenta a tensão, diminui o ciclo ativo, diminui a tensão. E antes da bobina, a gente tem esse tipo de tensão aqui, ó. Com esses picos
que é devido à inversão do campo magnético da bobina e à geração de picos de tensão, tanto de um lado quanto do outro lado. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado que a bobina e o capacitor transformam uma onda quadrada numa tensão que pode até ser uma senoidal, dependendo dos componentes que você coloca depois dele. A bobina, o capacitor e os componentes associados, tá? Ou pode ser uma onda triangular. Isso tudo vai depender dos componentes que você ligar na saída da onda quadrada. Legal, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Nos veremos aqui numa próxima aula. Um ótimo final de semana a todos. Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações. Se você quiser e puder ajudar o canal financeiramente, torne-se membro do canal e adquira os nossos cursos e treinamentos na nossa loja virtual burgoseletronica.com.br. Nos veremos aqui em breve.